Bom, para quem começou agora a assistir essa nova live de Jornalistas Livres, a gente acabou de encerrar uma live com o professor Miguel Nicoleles, neurocientista, que está integrando ali o Comitê Científico do Nordeste. Ele trouxe algumas notícias novas em relação, por exemplo, à hidroxicloroquina, falou um pouquinho também sobre a importância de intensificar o isolamento social. E agora, conforme a gente anunciou nas nossas plataformas, a gente está aqui com a Marie Ferreira, ela é cofundadora do Coletivo Quilomba, que é o primeiro coletivo de mulheres negras brasileiras nos Estados Unidos, é mestranda em comunicação e direitos humanos na Fordham University, em Nova York, e ela é jovem representante da Associação Internacional de Mulheres em Rádio e Televisão nos Estados Unidos, nas Nações Unidas. Boa tarde, Marie. Boa tarde, Kátia. Muito obrigada pelo convite. É bom estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, né, sobre esse panorama do que está acontecendo nos Estados Unidos e sobre a perspectiva de pessoas negras, né? Perfeito. Maria, eu queria que você começasse falando um pouquinho, para quem não conhece, sobre o coletivo, né? Quilomba, muito legal essa iniciativa, muito resistente, muito de luta. Um pouquinho sobre isso. E se você já puder emendar nas ações que o coletivo já está fazendo, já vem fazendo em pandemia, acho que é legal. Dizer, gente, que a Maria, ela está em New Jersey, não é? Agora, onde tem aí um número absurdo de casos, mas a gente vai abordar isso logo no final da nossa conversa. Beleza. Então, como a Kátia falou, né, meu nome é Marie Ferreira, eu sou cofundadora do Coletivo Quilomba, é o primeiro coletivo de mulheres negras brasileiras aqui nos Estados Unidos. O Quilomba ele foi fundado em novembro de 2019, né, no ano passado, por 5 brasileiras negras de diferentes regiões do Brasil. E um dos nossos objetivos da nossa missão é promover os direitos humanos da diáspora negra no mundo, fortalecer a solidariedade internacional e também fortalecer uma contranarrativa sobre o Brasil que é focado em pessoas negras e pessoas periféricas, né? E baseado nessas ações, né, agora por causa da pandemia do coronavírus que a gente tem visto no mundo e esse centro que tem se tornado os Estados Unidos, a gente tem feito diferentes ações relacionadas a isso, e 2 das nossas principais ações são as que eu vou falar hoje com vocês. Uma delas é a promoção de uma cartilha que conecta a comunidade brasileira imigrante, né, em Nova York e Nova Jersey a recursos holísticos, econômicos e emocionais existentes. E o outro é uma campanha chamada Coletivação, que é uma campanha que tem sido construída coletivamente com outros coletivos brasileiros na cidade de Nova York e em Nova Jersey, para dar suporte à comunidade brasileira que tem sido impactada, né, pelo coronavírus. E a gente decidiu focar nesses dois estados, Nova York e Nova Jersey, porque eles, além de serem os estados que têm uma das maiores concentrações, né, de brasileiros nos Estados Unidos, assim, uma das maiores comunidades, Massachusetts, Flórida, Nova York e Nova Jersey, eles também são os 2 estados que concentram aí quase metade do total de casos de coronavírus nos Estados Unidos, né? Então, já fazem 80 dias, na verdade, desde que o primeiro caso testado foi detectado, né? Porque vírus, enfim, já existem estudos falando que podia estar rodando antes disso. No total de números aqui nos Estados Unidos, para dar um panorama do que está acontecendo para vocês. Hoje de manhã já foram mais de 430 mil casos confirmados, mais de 15 mil mortes em todo o país. E em Nova York já foram mais de 151 mil casos confirmados no estado e 81.800 casos somente na cidade de Nova York. Então, de ontem para hoje, já foi uma das noites com o maior número de mortes. Desde esses últimos 80 dias, foram 799 pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que são 789 pessoas, né? São 799 famílias, 799 amigos, 799 conhecidos que perderam alguém na noite de ontem para hoje aqui, né, somente na cidade, e de casos testados. A pesquisa já que falam, por exemplo, que eles estimam que o número de 200 pessoas por noite tem morrido dentro de suas casas sem serem testadas, porque não é teste suficiente para todo mundo, então o número pode ser, sim, muito maior do que esse. E no estado de New Jersey, que é o estado logo vizinho a Nova York, que é um estado onde eu estou e também que concentra um grande número de comunidades brasileiras, né, aqui no país, já são mais de 47 mil casos e mais de 1.500 mortes.
Então, as ações do Quilomba, a cartilha, ela é muito focada em conectar esses brasileiros que estão sendo impactados, né, diretamente pelo vírus às ações existentes. Então, sejam holísticos, né, com acesso a alguns produtos naturais, né, que podem fortalecer a nossa imunidade. Que lembrando que ainda, como a Kátia bem estava na live anterior, né, estavam falando que não existem ainda remédios, né, que comprovadamente, né, por organizações mundiais de saúde que falem sobre a cura do vírus. Cartilha com recursos emocionais, então psicólogos disponíveis, canais no YouTube, linhas de emergência para pessoas que estão passando por casos de violência doméstica, e recursos econômicos que são a maior parte dessa cartilha, né? E esses recursos, eles são direcionados a vários tipos de pessoas. É uma cartilha em português, para que mais pessoas possam, um número maior de pessoas possam ter acesso a eles, e tem acesso a fundos emergenciais para estudantes, para jovens, para pessoas com deficiência, para pessoas grávidas, para pessoas trans, para pessoas negras, para pessoas indocumentadas, porque é muito importante lembrar, né, que o grupo, os imigrantes, né, as pessoas negras, como eu vou apresentar daqui a pouco os dados para vocês, e as pessoas indocumentadas são as pessoas que estão aí sendo mais impactadas pelo vírus, são pessoas que às vezes não têm uma poupança, né, um dinheiro salvo, com motivo de já estarem aí passando por desigualdades econômicas ao longo, há bastante tempo. Então, essa cartilha, ela faz, né, esse levantamento de recursos disponíveis para agora, né, recursos que podem ser usados hoje para pessoas que precisam. E a segunda ação é uma campanha chamada Coletivação Nova York, que foi idealizada pelo Quilomba, mas está sendo construída coletivamente, juntamente com Mulheres da Resistência, o Brado e o Alerta, que são outros coletivos brasileiros aqui em Nova York. E essa cartilha, essa campanha, ela está levantando fundos para que a gente possa ajudar diretamente as pessoas que estão sendo impactadas economicamente pelo coronavírus em Nova York e Nova Jersey. E a gente viu aí, saiu uma matéria hoje de manhã, se eu não me engano, na BBC Brasil, falando sobre como que brasileiros têm procurado, né, com os consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos pedindo ajuda, e esse é um dos motivos dessa campanha. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo um mapeamento. Então, ao mesmo tempo que levantamos os fundos, fazendo um mapeamento, porque esse mapeamento vem diretamente da comunidade. Então, a comunidade fala para a gente, nós precisamos de emprego, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de acesso a teste, nós precisamos de moradia, de alimentação. Então, a gente faz esse contato direto com as pessoas que chegam até a gente, né, através desse formulário. Então, se você mora em Nova York ou Nova Jersey e está ouvindo essa live, você pode ir no Instagram do Coletivo Quilomba, Quilomba Collective. Bem na nossa bio tem um link, se você estiver precisando de qualquer assistência durante essa pandemia, você preenche, que você vai entrar em contato direto com a gente. E é isso, assim, essas são as nossas duas principais ações, né, durante esse período. Eu já ia te perguntar, Mari, onde que as pessoas acessavam a cartilha e a campanha, mas você já falou que é no Instagram do Quilomba Collective. A gente vai, de qualquer modo, deixar o link, pegar lá na bio de vocês, o link das ações e da cartilha, e colocar, gente, no cabeçalho dessa live aqui ao final dela, porque aí a gente consegue, Mari, acho que, Mari, fazer essa conexão ser mais efetiva, né, nesse momento que você está vindo aqui disponibilizando todo o teu tempo, que não deve estar brincadeira para você isso daí, né, para explicar. Então, brasileiros que estão nos Estados Unidos, para brasileiros que estão nos Estados Unidos, gente. Então, não adianta preencher a cartilha estando em outros lugares, porque é uma ação integrada com outros coletivos, com pessoas que estão doando o seu tempo, seu voluntarismo para ajudar os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. Agora, Marie, você começou a falar um pouco, não é, dessa questão que é o nosso foco central também, além das ações do Quilomba, sobre as pessoas negras que são as mais expostas nos Estados Unidos ao novo coronavírus. A gente viu que o New York Times fez algumas matérias sobre isso, a gente leu algumas coisas. Esses dias aqui no Brasil, não sei se você tem acompanhado alguma coisa de telejornal aqui, mas eles começaram um pouco a entrar nesse assunto, mas daquela maneira que a gente sabe que não traz tantos detalhes ou não aprofunda muito a informação,
Mas o que a gente percebeu é que existe um problema muito forte de classe, né? Para além do problema de raça, que a gente já sabe que é estrutural, né? Que é o racismo de todos os dias, mas tem a questão nesse momento que você bem abordou, dizendo que as pessoas não têm uma reserva, né? Não tem um dinheiro guardado nesse momento e acabam ficando mais expostas realmente ao novo coronavírus, até porque exercem, por exemplo, tarefas dos serviços chamados essenciais, não é, nesse momento, a maioria que exerce isso, pelo que nós vimos aqui em pesquisas e em informações, são as pessoas negras, né, a gente preta que vai, e tem também as cidades localizadas, do ponto de vista demográfico, habitadas por afrodescendentes, né, americanos, nesse espectro todo de americanos e latino-americanos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por que as pessoas negras estão mais expostas ao Covid-19 nos Estados Unidos? Ok. Em relação ao Brasil, eu sim tenho acompanhado, sim, e assim, eu tenho visto a mídia negra fazer um trabalho incrível de cobertura, principalmente de cobertura das favelas, e tem sido um trabalho que tem repercutido no mundo todo, tem repercutido inclusive aqui, com os jornalistas que eu conheço, com jornalistas americanos, jornalistas de outros países, que têm visto o trabalho de denúncia e o trabalho de comunidade, de engajamento de comunidade que esses jornalistas negros têm feito. E os dados, né, e na cidade de Nova York, sobre o impacto do coronavírus nas pessoas negras, começaram a ser liberados há poucos dias atrás. Existiam já alguns estados que estavam liberados, mas em Nova York isso começou recentemente, né? Então, por exemplo, os dados de hoje falam que as pessoas negras, né, elas correspondem a 28% das mortes do coronavírus na cidade de Nova York. Na cidade, né, a gente está falando da cidade, mesmo correspondendo a 22% da população. E se a gente olha para outros estados, por exemplo, como Michigan, os americanos negros eles correspondem a 14% da população do estado, mas eles já foram 40% das mortes, né? Eles já 40% dessa população já morreu devido ao coronavírus, né? E uma coisa que é muito importante pontuar é que isso não é devido a fatores biológicos, né? Existem inúmeras pesquisas, inclusive no Brasil, né, do SUS, da saúde da população negra, falando que todas essas doenças, né, que a maior parte da população negra tem, elas são derivadas de fatores sociais, né, de racismo, de desigualdade que essa população enfrenta, e aqui nos Estados Unidos não é diferente. Se a gente olha, por exemplo, para o número de trabalhadores considerados essenciais, que são os que ainda estão trabalhando, né, que sim, fazer quarentena é um privilégio que muitas pessoas não têm. Então, os profissionais de saúde, os entregadores, as pessoas que trabalham em mercado, pessoas que trabalham no transporte público, que trabalham no setor de serviço em geral, eles não estão parando, eles não têm direito, e se eles param, eles não têm direito a férias remuneradas. Muitas vezes eles estão aí convivendo com pessoas já infectadas nos seus espaços de trabalho. E uma pesquisa do Instituto de Política Econômica revelou que 20% dos trabalhadores negros revelam que eles podem ficar em casa. Então, existem um número de 80% que não pode, né, aproximadamente. Então, 80% que ainda está trabalhando ainda estão sendo expostos, né. E se a gente olha aí para os institutos de saúde, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, que são institutos oficiais, eles falam que alguma das condições pré-existentes, que a maioria das pessoas que morreram são pessoas que já têm, né, condições pré-existentes, como asma, como pressão alta, como diabetes, e esse mesmo instituto fala que nos Estados Unidos 54% mais ou menos dos adultos negros têm pressão alta. E isso é devido a várias coisas, né? Isso é devido ao racismo, que é isso, né, que impacta a nossa vida em diversas maneiras, impacta a vida dessa população em várias áreas. Isso é devido a um sistema de saúde, a não existência de um sistema de saúde público e de qualidade que atenda a essa população. Isso é devido a desigualdades econômicas, né, que muitas vezes essas pessoas, né, não podem parar, agora elas têm que continuar trabalhando, eles são considerados trabalhadores essenciais hoje, durante essa pandemia. Mas quando muitas delas advocam por
um salário mínimo, né? Um salário mínimo por hora, que muitos trabalhadores recebem por hora nos Estados Unidos, é dito para essas pessoas que o trabalho que eles fazem poderia ser substituído por máquinas. Então, essas pessoas são muitas vezes desumanizadas nos seus próprios trabalhos. E existe um fator que é o sistema, né? Que é esse sistema que trabalha para que pessoas negras não possam, que tenham o menor possível acesso a esses direitos. Então, se a gente olha para bairros como o Bronx, por exemplo, que é o bairro majoritariamente negro, tem diversas pesquisas que foram lançadas na última semana dizendo que pessoas que moram, os moradores do Bronx têm 2 vezes mais chances de terem o coronavírus do que outras pessoas na cidade. E aí, o sul do Bronx, por exemplo, é um dos maiores centros de produção, né, de comida, de transporte de comida dessa costa dos Estados Unidos. E diariamente passam mais de 15 mil caminhões no Hunts Point todos os dias. Então, a área é uma área dos maiores crises de asma no país. Então, já foi explicado que a asma, né, é uma das principais doenças, né, que se as pessoas têm, elas vão ser mais afetadas pelo coronavírus. E nos Estados Unidos já existe um histórico de que essas populações, elas são consideradas umas populações mais afetadas por poluição ambiental. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de racismo ambiental também, sabe? Então, se já existe esse histórico de desigualdade, né, essa falta de acesso a serviço à saúde, esse sistema aí que corrobora para que muitas pessoas, pessoas negras, né, pessoas latinas, sejam deixadas de fora, inclusive de algumas testagens do coronavírus, né, quando a gente adiciona essa nova camada, que é a camada de uma pandemia, né, de uma crise de saúde global que está afetando todo mundo, essas pessoas experimentam isso a índices muito diferentes. Então, sim, estamos todos sendo muito afetados por isso, mas não estamos todos sendo afetados da mesma maneira, né? Enquanto algumas pessoas estão aí atravessando esse mar com o seu iate, algumas pessoas estão num barco de madeira, num barco muito pequeno, onde é preciso colocar 10 pessoas juntas e muitas vezes sem um remo. Então, é muito importante considerar todas essas questões também. Muito bom, assim, muito bom esse aprofundamento que você traz, quando você diz, estamos todos atravessando esse momento, mas não da mesma maneira, né? A exemplo dessa situação do Bronx, essa situação toda que você colocou, desses índices que não aparecem, o que eu falei para você aqui, a gente conversava um pouquinho antes, gente, de entrar ao vivo, sobre a cobertura da mídia tradicional, digamos assim, não da mídia preta, mas dessa coisa que a gente só vai saber quando a gente conversa com alguém que está no território, né? Ou quando a gente vai acessar as mídias pretas, né? A gente soube que o pessoal da Alma Preta, por exemplo, está fazendo uma super cobertura importantíssima, não só dos Estados Unidos, mas de África também, que também é outro tema que a gente pode vir aqui outro dia, Marie, e abordar. Eu acho que é bem interessante a gente falar disso, né? Porque eu acho que em que medida que vão invisibilizar, né, os dados e os casos que serão subnotificados também de África, não é? A gente não dá para saber se no Brasil a gente, sem presidente, eu costumo dizer que a gente não tem presidente, que a gente não tem comando, exatamente, a gente já está sofrendo tudo isso com as subnotificações. Fazer esse recorte agora por afrodescendência, eu acho que é quase impossível também. Então, acho que a gente tem que ficar ligado em todos os territórios, né? Eu acho que você traz uma lucidez muito, muito interessante para a gente usar como exemplo do que pode vir a acontecer aqui no Brasil, em razão da população negra nas favelas e a galera que está de serviçal aqui, Marie. A galera está de serviçal, trabalhando nos serviços essenciais. E se você for na rua aqui no centro, onde eu estou, aqui no centro da cidade, se você pegar um ônibus agora, você vai ver que tem quem está dentro do ônibus daqui a pouco, horário que o pessoal sai do trabalho. É gente preta. Sim. É gente preta. Você ia falar, desculpa. Eu ia falar da questão dos casos, né? Que é isso, assim, uma das coisas que a doutora Uché, ela é do Advancing Health Equity, que seria Avançando Equidade na Saúde. Ela estava falando sobre esses casos de testagens no Queens e no Brooklyn, por exemplo,
que quando a discussão sobre a testagem começou, começou com uma discussão muito elitista, né? Que as pessoas que estavam vindo dos países infectados seriam as pessoas testadas. Então, o que aconteceu, que ela estava falando é que, mesmo que as pessoas negras, né? Pessoas negras, pessoas latinas, que conviviam com pessoas que vieram da Europa e demonstrassem sintomas, essas pessoas não estavam sendo testadas. Então, o fato é, sim, existe essa possibilidade do vírus já estar rodando nessas comunidades há mais tempo do que a gente sabe. E eu também queria dizer aqui sobre a importância e o trabalho muito bonito que as organizações negras de saúde e de direitos humanos em geral têm feito, porque em Nova York, por exemplo, em que a gente já tem visto essa explosão de casos há muito tempo, só nessa última semana que a gente começou a ver o número, o número por raça, né? Os casos de mortes e de testagens e tudo por raça. Na verdade, o número de testagens ainda não foi disponibilizado, só o número de mortes e de casos. Então, isso também fala muito para a gente do por que esses dados estão sendo escondidos, né? Por que esses dados não foram liberados se esses dados já existiam? Porque a população vai ver essa desigualdade já existente, vai ser associada a esse histórico de desigualdade que já existe e vai haver uma cobrança, sabe? E essa cobrança ela vai exigir com que haja uma mudança. E a mesma coisa está acontecendo aqui em Nova York, em Nova Jersey, a gente sai, quer dizer, eu não tenho saído já de casa nos últimos 31 dias, a última vez que eu saí de casa foi no dia 6 de março, na verdade, depois disso eu saí 2 vezes para ir ao mercado, por 1 hora e voltei para casa. Então, você sai, existem 2 tipos de grupos. Existem os trabalhadores, que são majoritariamente pessoas negras, e existem as pessoas brancas de classe média respeitando o isolamento social, sabe? Então, além disso, uma outra coisa que eu estava lendo hoje na matéria do The Root foi pessoas negras que não são considerados trabalhadores essenciais, eu digo, pessoas que trabalham em administração, em recepção de consultórios, por exemplo, que poderiam fazer um trabalho remotamente, e essas pessoas ainda estão sendo obrigadas a ir aos seus escritórios, né? A ir aos seus trabalhos, mesmo sabendo que elas têm que passar por transporte público, podem encontrar com alguém contaminado nesse meio do caminho, elas mesmas podem estar assintomáticas, né? Porque muitas pessoas são assintomáticas. Então, existe uma característica aí que mesmo pessoas negras que têm emprego, que têm plano de saúde, que são pessoas negras economicamente estáveis, elas ainda esbarram com o racismo todos os dias, que são o fato de alguns empregadores acharem que essas pessoas, elas não têm direito a estar com suas famílias, não têm direito a estar em quarentena, elas são obrigadas a servir, né? Elas são obrigadas a ir para o escritório e fazer um trabalho que elas muitas vezes poderiam fazer remotamente, né? Fazer dos seus casos. Cruel, muito cruel. Muito parecido, Marie, com o que a gente está vivendo aqui, viu? A gente tem o caso, por exemplo, dos entregadores de Uber, Rappi, essas empresas de delivery, de comida, não sei o quê, mas a gente tem também o caso do pessoal de central de atendimento de telemarketing, por exemplo, que é a maioria periférico, uma faixa etária jovem, de 16 a 26, 27 anos, mais ou menos, maioria negra. Uhum. E essas pessoas, em grande parte, há empresas aqui que têm 80 mil funcionários aqui no Brasil, que continuam sacrificando essas pessoas a irem todos os dias a esses locais de trabalho, enfrentar 2 horas, 1h30 de transporte público, daquele jeito que você sabe, sem sequer trazer nenhum tipo de direito de proteção à vida desses funcionários. Pessoas que fazem o giro de capital dessas empresas. Sim. Só estufar, né? Só ficar muito maior do que já é. Sim. Eu queria, Marie, para a gente encaminhar para o final, um pouquinho, que você repetisse onde a gente acha a cartilha, o pessoal que está, né, nos Estados Unidos, os brasileiros, as ações da Quilomba Collective, onde que a gente consegue acompanhar, e queria também que você falasse coisas talvez que eu talvez não tenha te perguntado, aqui a gente foi uma trocação de ideia rápida para não tomar tanto seu tempo também, enfim, que você deixasse um recado final e que você dissesse também, olha, são 4 coisas. Sim. Que você dissesse também aos brasileiros pretos que estão aqui nesse território,
qual a mensagem que você deixaria para eles de esperança mesmo, né, de luta, baseado na luta que a Quilomba Collective tem feito aí nos Estados Unidos? Tá bom. Então, as ações do Quilomba, elas estão disponíveis no nosso Facebook, no Twitter e no Instagram. Você encontra o link no perfil em todas as nossas redes sociais. Quilomba Collective, Quilomba com K e com A no final. Lá você pode encontrar tanto a cartilha quanto o link para a doação. Então, se você conhece alguma pessoa que mora nos Estados Unidos que você acha que gostaria de doar e de ajudar, você pode encaminhar o link para essa pessoa, e caso você também seja essa pessoa, e também o link para mapeamento. Então, se você ou alguma pessoa que você conhece está sendo impactada pelo coronavírus, né, e qualquer maneira, economicamente, emocionalmente, ou precisa de qualquer outro tipo de assistência, você pode preencher esse formulário, que nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível. Ela, também, alguma outra coisa que eu gostaria de adicionar é a questão dos imigrantes, né? Então, existem mais ou menos hoje, o Itamaraty diz que existem mais ou menos 1,2 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, e que mais ou menos, um grande número desses imigrantes são indocumentados, assim como imigrantes de várias outras nacionalidades. E eu queria muito dizer que são esses imigrantes que fazem esse país girar, e que nenhum ser humano é ilegal, que são esses seres, que são essas pessoas que fazem, que trabalham diariamente e que contribuem culturalmente e economicamente de todas as maneiras para esse país. E são muitas pessoas que, muitas vezes, não têm acesso ao sistema de saúde. Então, uma vida longa ao SUS, que tem enfrentado aí cortes, né, na saúde por muito, muito tempo, e tem enfrentado mais cortes agora, mas uma vida longa aos profissionais de saúde do SUS, as instituições públicas, as universidades públicas, as pessoas que trabalham nessas instituições e que estão trabalhando aí para fazer com que o impacto no Brasil seja cada vez menor e seja cada vez menor para as pessoas negras, e de que isso, eu acredito muito que se os Estados Unidos tivesse um sistema de saúde público e gratuito para essas pessoas, os casos poderiam ser muito diferentes, né? E a minha mensagem que eu quero deixar no final, uma é essa, valorizem e lutem e continuem lutando pelo sistema público de saúde, pelo SUS no Brasil, pelos profissionais negros da saúde, e que solidariedade internacional é uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto, que é que, como comunidades negras ao redor do mundo, elas têm experimentado níveis de opressões e racismo diferentes, mas que se nós juntarmos as nossas forças e nós entendermos que existem muitas estratégias que podem ser trocadas e muitas ações que podem ser feitas juntas, a gente pode sim passar por essa pandemia de uma maneira diferente e, quem sabe, né, voltar para um novo mundo que seja um mundo mais igual e um mundo onde a população negra seja mais humanizada. Querida, quero muito te agradecer, muito legal a gente saber dessas coisas por quem está no território. Dizer que eu coloquei aqui embaixo o @Quilomba Collective para o pessoal entrar lá, né? Para quem ficou com dúvida. Pedir para na próxima semana você voltar a falar com a gente. A gente sempre está chamando as pessoas que a gente faz esses lives, né? Acho que é legal porque as coisas elas se transformam de uma semana para outra e isso é a realidade dessa pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer assim que a gente acabar essa live. Né? As coisas vão se transformando e outras informações vão chegando, então seria muito legal que você voltasse para dar uma atualizada, panorâmica mesmo, né? Claro que você não é da saúde, também não sou, a gente não vai falar sobre saúde exatamente, né? Mas a gente pode falar do ponto de vista das realidades cotidianas, né? Dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Acho que a gente pode debater sobre isso, ou no mínimo ser informativo, não é? De uma maneira mais profunda, não é? E mais afetiva também, que eu acho que né, a gente está precisando muito, e você trouxe isso hoje para a nossa live. Eu quero muito te agradecer e parabenizar o Quilomba Collective pelas ações todas, pela coragem e pela resistência. Obrigada, Kátia. Obrigada a você, obrigada a vários amigos que eu estou vendo aqui no chat que têm acompanhado, amigos do Brasil e amigos daqui, e dizer que isso é um trabalho coletivo, né? Que eu acredito muito na coletividade,
na coletividade como, né, um caminho aí para a gente conseguir fazer as coisas avançarem mais rápido, né? Então, será um prazer voltar aqui para a gente continuar essa conversa. Obrigada, querida. Boa tarde. Se cuida aí, tá? Bastante. Você também. Tchau. Tchau, tchau.